Imagine fazer parte do círculo íntimo de Stalin. Uma vida com certeza repleta de privilégios. Mas será que valia a pena? É sobre isso e outras coisas que a gente vai falar no vídeo de hoje. Hoje eu vim fazer resenha do livro Stalin, A Corte do Czar Vermelho, do Simon Sebag Montefiore. Mas primeiro, roda a vinheta. Seja muito bem-vindo ao meu canal. Se você é novo aqui, não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho, deixar o seu like, aquele processo todo que você já conhece. Se você já é inscrito, bem-vindo de volta. Como eu disse na introdução, hoje eu vim fazer um comentário sobre o livro Stalin, A Corte do Czar Vermelho, do Simon Montefiore. Eu já fiz resenha de um outro livro dele aqui, chamado O Jovem Stalin, que vai falar, como o título já diz, sobre a juventude do Stalin antes dele ascender ao poder. Eu vou deixar linkado aqui no final desse vídeo, porque recomendo muito que vocês assistam o vídeo e leiam o livro, porque realmente é muito interessante. E como a vida do Stalin foi cheia de acontecimentos, não dava para resumir tudo em um livro. Então o autor ele decidiu fazer 2 livros, esse O Jovem Stalin e esse Stalin, A Corte do Czar Vermelho. Ambos são tijolões. O Jovem Stalin tem acho que umas 600 páginas e esse Stalin, A Corte do Czar Vermelho tem em torno de umas 800 páginas. Então foi um livro assim que eu levei bastante tempo para ler e não vou mentir para vocês, em alguns momentos ele é tão detalhado que ele fica um pouco lento, fica um pouco maçante. De qualquer forma, é um livro muito interessante. Ele vai falar da vida do Stalin a partir do momento em que ele ascende ao poder até a sua morte. E o que é mais interessante, o que torna o livro assim único, é que a maioria das biografias do Stalin, pelo menos as que eu tive acesso, elas vão focar mais na questão política, nas decisões que influenciaram a política mundial e tal. Esse livro do Simon Montefiore, ele vai focar também na vida privada do Stalin. É claro que, como não poderia deixar de ser, vai ter também muita discussão acerca das questões históricas e políticas. Mas o que é bacana é que essas questões elas vão ser mostradas em conjunto com a vida privada do Stalin. E por que o título A Corte do Czar Vermelho? Porque a gente vai vendo como era aquele círculo íntimo do Stalin. E isso é muito interessante porque a gente vai vendo as dinâmicas que influíram em processos históricos. Eu acho que o título ele é realmente bem adequado porque conforme a gente vai lendo, a gente vai vendo que o círculo íntimo do Stalin era mesmo como se fosse a corte de um rei absolutista. E a gente vai vendo, como eu disse na introdução, que as pessoas que faziam parte daquele círculo íntimo, elas realmente tinham muitos privilégios ali por fazerem parte dessa elite soviética, mas a vida não era nada fácil, porque elas viviam sob um medo constante de perderem a proteção do Stalin e acabarem ou mortas ou em um gulag. Então, a gente vai vendo ali uma dinâmica extremamente tensa, onde as pessoas tentam agradar o Stalin para permanecer nas graças dele, ao mesmo tempo elas tentam acusar umas às outras para poder subir ali na hierarquia e em outros momentos elas vão tentar proteger umas às outras da paranoia do Stalin. A gente vai ver nesse livro que o Stalin não era apenas um tirano, mas ele também era um manipulador bem frio. A gente vai vendo assim um perfil de psicopata mesmo. A gente vai vendo que ele não apenas tiranizava a União Soviética toda, mas também aquelas pessoas que faziam parte do seu círculo íntimo. E ao mesmo tempo, a gente vai vendo detalhes assim da vida cotidiana dele, festas, danças, cantorias, que fazem com que a história toda ganhe assim
toques de surrealismo. A gente vai ver, por exemplo, ele dando banquetes, comendo com pessoas, fazendo piadas, e algumas semanas depois ele manda matar a pessoa que estava ali comendo com ele. Então é uma coisa assim, muito doida. É um livro que, nesse sentido, ele vai despertar o interesse não apenas de historiadores, mas até de psicólogos, psiquiatras, porque realmente é uma coisa que, para uma pessoa normal, é difícil de compreender. A gente vai ter acesso também à vida privada desses seguidores do Stalin, desse círculo íntimo, e a gente vai vendo que era um mais sanguinário do que o outro. E, ao mesmo tempo, o que me deixou mais chocada é que essas pessoas também eram, de uma certa forma, vítimas do Stalin, mas em vários momentos a gente vê que elas têm até um certo carinho por ele, apesar de serem vitimadas por ele. É quase uma síndrome de Estocolmo. É uma coisa assim muito doida. Eu não sei como eu poderia descrever de outra maneira. E a gente vai vendo também outros detalhes da personalidade do Stalin, como ele tinha inveja quando outras pessoas recebiam mais atenção, quando outras pessoas recebiam mais glória do que ele, como, por exemplo, os generais da Segunda Guerra Mundial. Então a gente vai vendo um caráter bem repulsivo. E a gente vai vendo também que, apesar do Stalin ter sido realmente esse tirano, esse ditador, e as pessoas que sobreviveram a ele depois tentaram colocar a culpa de tudo que aconteceu no colo dele, a gente vai vendo que esses potentados, esses cavaleiros do Stalin, eles também participaram muito nessas grandes tragédias que acometeram o povo soviético. Então, se você pensa, por exemplo, no discurso secreto do Khrushchev, depois que o Stalin morreu, acusando o Stalin de muitas coisas, a gente vai ver no livro que o Khrushchev estava, como ele próprio dizia, até com os cotovelos afundados em sangue. Então, ali naquele círculo, não tinha ninguém que realmente fosse inocente. Não com isso que não estou querendo dizer com isso que o Stalin não fosse assim tão ruim. Era, obviamente, um psicopata, mas não é o único psicopata ali naquele círculo. Então, é errôneo a gente pensar que ele foi o único responsável pelas atrocidades que foram cometidas. A gente vai vendo, o livro vai deixar isso bem claro, que não tinha ninguém ali que se salvava. E isso também é uma coisa um pouco assustadora.